Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje iremos dar continuidade ao modelo keynesiano simples. Nesse vídeo faremos uma economia com governo e também aberta ao resto do mundo. No vídeo anterior, falamos sobre os principais aspectos do modelo keynesiano simples. Tratamos sobre a determinação da renda, que é determinada pela demanda agregada. Fizemos uma comparação entre a oferta agregada do modelo keynesiano simples, que seria horizontal, ou seja, mudanças na demanda agregada terão como único impacto aumento da renda e não impacto nos preços, exatamente o contrário do que acontece no modelo da teoria neoclássica, em que aumento da demanda agregada tem como único resultado elevações sobre o preço. Em seguida, nós vimos a relação entre investimento voluntário e investimento voluntário e que diferenças entre oferta e demanda serão ajustadas via variações de estoques, ou seja, os preços não desempenham um papel de ajuste econômico. Posteriormente, falando sobre já o modelo keynesiano, iniciamos com apenas o consumo e vimos que nesse caso a poupança inicial ela é igual ao valor negativo do consumo autônomo e ao final do processo ela vai ser igual a zero. Com a introdução do investimento, nós tivemos que a poupança terá o mesmo valor do que o investimento inicial e a renda irá se elevar. Posteriormente, nós vimos isso através das equações pelo multiplicador keynesiano, em que nós observamos que o investimento inicial, ele, além do seu impacto sobre a renda, ele também tem efeitos subsequentes decorrentes da propensão marginal a consumir em relação à renda. Ou seja, o gasto inicial aumenta o nível de renda, só que essa renda ela será feita através de outros efeitos multiplicadores. Então, tem um impacto inicial maior e com efeitos subsequentes serão menores, mas irão se somar. Posteriormente, vimos como isso implica no mesmo impacto do aumento da renda provocada pelo investimento, terá como resultado o mesmo aumento da poupança. Ou seja, mostramos algebricamente que é o investimento que determina a poupança e não o contrário. No vídeo de hoje, iremos continuar no modelo keynesiano simples, agora com a introdução do governo inicialmente. Posteriormente, iremos adicionar o setor externo. Vamos lá. Dando início, então, ao nosso modelo com a inclusão do governo, nós vamos adicionar, primeiramente, o gasto do setor público. Ele vai ser um elemento que vai adicionar a demanda geral na economia, em que já havia consumo e já havia investimento. Por outro lado, os impostos eles irão reduzir a renda disponível, consequentemente significará que haverá uma queda na capacidade de consumo das famílias. Por outro lado, nós temos o efeito das transferências que vão ampliar a renda disponível. Antes de continuar, é importante explicar aqui esses dois conceitos, que um é o gasto público. Quando o governo realiza um gasto, ele está exigindo uma contrapartida. Essa contrapartida pode ser na forma de bens e serviços que ele adquire dos agentes privados ou na forma de salário para os servidores públicos. Nos dois casos, então, esse gasto do governo, ele recebe essa contrapartida. Já as transferências não recebem nenhuma contrapartida por parte dos agentes que recebem esse valor. Então, a principal delas, como vocês já devem saber, se trata da previdência. Então, ou seja, a aposentadoria que o governo paga para as pessoas que contribuíram ao longo dos anos. Então, embora as pessoas tenham contribuído ao longo dos anos, no momento que elas recebem a aposentadoria, elas não estão dando uma contrapartida para o governo. Então, o principal gasto aqui é a previdência, mas também tem outros gastos importantes relacionados à questão da seguridade social. Seguridade social. Aqui vale tanto para questões de pensões, de problemas de seguro-desemprego, por motivos de assistência de afastamento de saúde e também programas sociais, como é o exemplo do Bolsa Família.
Bom, então é importante fazer essa distinção, porque quando for o gasto público, ele será contabilizado como demanda direta do governo. Transferência é uma forma de ampliar a renda dos agentes, que eles então irão realizar os seus gastos. Então temos o seguinte: antes o consumo era função apenas da renda. Agora foi introduzido a questão da renda disponível. Bom, o que é renda disponível? É a renda que de fato as pessoas terão posse. Ela deve ser descontada pela questão dos tributos e adicionada pela questão das transferências de renda. Bom, só que para facilitar a nossa análise, nós vamos colocar a questão das transferências de renda descontando os valores dos tributos. Ou seja, no nosso modelo, vamos tratar como renda disponível apenas a renda menos o tributo. Mas não é que as transferências de renda deixaram de existir. Elas continuam existindo, só que elas estão embutidas nos tributos. Então, os seus valores, eles já se encontram aqui, ó, deduzidos da arrecadação total de impostos, certo? Então, é apenas uma simplificação, mas eles continuam lá existindo na equação, só que agora eles estão escondidas. Mas então, por exemplo, se o governo pode ter uma questão assim, se o governo eleva os programas de transferência de renda, como vocês vão colocar na equação? Vocês vão colocar através da redução dos tributos, ok? Bom, vamos analisar então o tributo. Normalmente ele vai ser dado como uma participação do imposto no total do produto, ou seja, é uma tributação sobre a renda da economia. Pode haver em algumas equações, inclusive em concursos, até mesmo na PEC, que ao invés do tributo seja uma relação com a renda, uma participação do imposto no total do produto, ele pode ser algo assim como um T0, ou seja, um tributo autônomo, um tributo que não depende da renda. Seria uma tributação, por exemplo, que incidiria só sobre a riqueza de uma sociedade, né? Mas normalmente essa tributação será uma fração da renda, uma fração do produto. Já o gasto do governo, não. O gasto do governo ele sempre será um gasto autônomo, ou seja, é um gasto que independe da renda. Uma vez feitos esses esclarecimentos, vamos analisar a nossa equação. Então, antes nós tínhamos consumo autônomo, ele se mantém. Aqui nós temos a propensão marginal a consumir, ela se mantém. Só que agora, ao invés de multiplicar só pela renda, eu adiciono o tributo. Agora eu tenho então que a demanda agregada vai ser igual ao consumo mais investimento mais gasto do governo. Então vocês veem que não tem isso aqui, ó, não tem o menos tributo, certo? Porque o tributo ele já está embutido aqui no desconto do consumo, certo? Então vamos lá, eu tenho consumo autônomo mais propensão marginal a consumir vezes a renda disponível, né? Isso aqui é renda disponível, que é a renda menos o tributo, e o tributo é a participação no tributo no total do produto, mais investimento autônomo, mais o gasto do governo autônomo. Bom, aí na renda de equilíbrio nós chegamos a essa equação aqui. Mas vamos fazer um passo a passo antes para mostrar como que chegamos a esse multiplicador de renda, né? Uma coisa importante, tá? Quando a gente fala de multiplicador de renda para adiantar, é sempre isso aqui, é 1 sobre a divisão, tá? Não é, tem gente que confunde o multiplicador como sendo só a propensão marginal a consumir ou algo do gênero, tá? Multiplicador é tudo isso aqui. Eu vou apagar para não atrapalhar nossa equaçãozinha. Bom, então o que que eu tenho? Agora eu vou ter que a renda é igual, aí eu coloco tudo isso aqui, ó, do lado de cá, tá? Então todas as variáveis autônomas, ou seja, que independem da renda, então poderia ser repetido aqui. E eu vou ter agora o multiplicador vezes a renda menos agora o multiplicador vezes TY, certo? Aí agora, o que a gente faria? A gente passaria por outro lado. Então,
eu teria o seguinte. Então, dando continuidade, vou apagar aqui a flechinha, para espaço, mas nós sabemos que teria aqui repetição. Mas eu vou desenvolver só essa parte, porque o restante é só isolar os gastos autônomos. Então, eu terei y, né, menos CY mais CY. Aqui eu vou fazer mais uma simplificação. Eu vou isolar o meu y. Então, eu tenho que y igual a 1 menos c. E aqui eu já vou fazer uma simplificação. E o czinho aqui ele está multiplicando tanto 1, né, tanto esse cy, quanto o cty, né? Então, agora, como eu já isolei o y, eu vou isolar também o czinho. Então, que ele vai multiplicar por 1. Agora, eu tenho que inverter esse maisinho e colocar um menos, porque se depois eu for multiplicar novamente, né, vai ser menos cy mais cty, certo? Então, eu tenho que agora, ao invés de deixar menos, eu tenho que deixar mais, eu tenho que deixar no menos. Bom, uma vez feito isso, posteriormente precisamos apenas pegar o que está multiplicando e levar então para a equação que está dividindo. Assim nós teremos o multiplicador da renda e aqui nós temos os gastos autônomos, certo? Agora vamos colocar então numericamente, vocês vão ver que inclusive fica mais fácil. Então eu tenho o consumo autônomo o mesmo, que é 100, a proporção marginal a consumir também é a mesma, e aqui eu tenho agora a renda disponível. O investimento autônomo continua o mesmo, e o tributo aqui está 0,25, na verdade é 0,25 multiplicando a renda, tá? E o gasto do governo autônomo, ele vai ser 300. Então é só colocar na equação. Consumo igual a 100 mais 0,8, aqui vezes renda, só que agora a renda ela está sendo subtraída pelos tributos. Então eu tenho menos 0,25y mais 200 gasto autônomo mais 300 gasto autônomo. Aqui eu posso fazer a multiplicação do 0,8 separadamente, que seria mais 0,8y menos 0,2y, ou eu posso fazer como está feito aqui, fazendo a subtração e posteriormente fazendo a multiplicação, em que 0,8 vezes 0,76y dá 0,6y. Então, o que eu fiz, né? Aqui tem esse último passo. Ficou, então, y menos 0,6y. Aí a gente fez a simplificação, 1 menos 0,6, que é o que chegamos, né? Depois dividindo para esse ponto aqui. Agora nós temos, então, que 1 sobre 1 menos 0,6, ou seja, 1 sobre 0,4 vezes 600, que dá a nossa renda de equilíbrio nova, que é de 1.500. Agora vamos partir então da relação entre a demanda e oferta, que era observada aqui no equilíbrio entre oferta e demanda agregada, em que nós tínhamos então a demanda agregada que achava um novo ponto de equilíbrio. O investimento, agora o nível de renda é mais alto, e ao invés de termos uma poupança de equilíbrio igual a zero, nós temos uma poupança que é igual ao investimento autônomo. Bom, aqui que acontece com a introdução do setor público, isso. Então, nós temos um aumento inicial em termos de gastos autônomos. Ao invés de partir desse ponto, partiremos de um ponto mais alto, em que o consumo autônomo mais investimento autônomo, também temos a inclusão agora do gasto do governo. Só que, diferentemente do que nós observamos anteriormente, o aumento de investimento ele provocava um efeito no aumento na renda também. Agora, embora tenhamos efeito semelhante em termos de gastos autônomos, nós temos um menor multiplicador da renda, decorrente do aumento, do surgimento, na verdade, dos impostos. Mantendo agora um ponto de partida mais alto, mas com a tributação, eu terei uma redução da minha inclinação. Então, embora
haja um aumento do patamar inicial com maior gasto autônomo, a minha renda de equilíbrio, ao menos na situação que nós estabelecemos aqui no exemplo, ela não foi alterada. O mesmo vale aqui para a questão da poupança, que mesmo que houvesse o aumento da renda, ela continuaria sendo igual ao investimento. Bom, agora, é apenas essa única possibilidade? Não. Poderia ter uma possibilidade em que o gasto autônomo, por exemplo, fosse mais impactante e eu tivesse como equilíbrio final uma renda mais alta. Ou o contrário, um gasto autônomo bastante pequeno e um tributo maior, então que a minha renda fosse menor. Mas o nosso exemplo, o que tivemos então foi essa primeira situação, vou voltar essas duas aqui, em que nós temos que a entrada do setor público não alterou o nível da renda. Tá? Então, reforçando, ela pode ser mais alta, pode vir a ser mais baixa, mas no caso, exemplos mantivemos. Retomando agora o nosso modelo, introduzindo o setor externo. Então, vamos adicionar as exportações e as importações. As exportações elas vão depender da renda do resto do mundo e da taxa de câmbio. Porém, ao menos no modelo keynesiano simples, nós iremos considerar ambas variáveis como dadas. Por isso que as exportações elas são autônomas. Então, na realidade, não é que as exportações são de fato autônomas, mas por simplificação, nós estaremos sempre no modelo keynesiano simples, pelo menos, depois no modelo ISLM e com a inclusão do balanço de pagamentos que vira ISLM-BP, essas variáveis elas passarão a influenciar, mas nesse primeiro momento nós vamos deixar como autônomo. Certo? Então fica exportações igual a x0. Já as importações, elas vão depender da renda interna. Portanto, ela não será uma variável autônoma. Então, as importações elas vão ser uma variável da renda que estará agora multiplicando a propensão marginal a importar. Então, quanto maior for a propensão marginal a importar, ou seja, a depender de uma dada renda, quanto a maior parcela dessa renda for transformada em importações, maior será a propensão marginal a importar, consequentemente, maior serão as importações e, por outro lado, menor será o nível de renda posterior. Então, com a introdução do setor externo, nós mantivemos essa dinâmica aqui do consumo, então ela está inalterada, o investimento se mantém, o gasto do governo se mantém, e nós temos então a introdução das exportações autônomas, e aqui é sempre importante não esquecer que muitos alunos acabam fazendo, eu tenho que descontar as minhas importações. O que a gente está fazendo aqui? A gente está analisando o nível de produto na perspectiva da demanda agregada. Então, a demanda agregada ela é observada no consumo, no investimento, no gasto do governo e nas importações. Porém, as importações elas representam uma parcela da demanda que foi absorvida pela produção do setor externo. Então, para não haver divergência aqui entre a demanda e oferta, e da oferta produzida internamente, eu tenho que descontar, então, as minhas importações. E aqui, para chegar na minha equação final, então, até aqui nós observamos anteriormente, né, no gráfico anterior, e por que eu adiciono a propensão marginal a importar? Porque ela está menos MY, certo? Então, ela vai passar para o lado de cá, sendo mais MY. Então, na hora que eu faço, que eu isolo o Y aqui, certo? Eu vou deixar como mais MY. Então, eu pego o que nós desenvolvemos anteriormente e adiciono a propensão marginal a importar. E agora, no consumo autônomo, eu estou adicionando as exportações. Autônomas, no caso. Vamos ver como fica agora na equação. Então, vamos manter os mesmos parâmetros, 100, 0,8. A propensão marginal a consumir, nós temos investimento de 200, a tributação continua sendo 0,25 da renda, o gasto autônomo do governo também está igual, introduzimos as exportações autônomas 150 e a propensão marginal a importar chamaremos de 0,2. Então, esse aqui é meu Mzinho. Agora é só substituir as variáveis na equação.
Então aqui tudo é o consumo, este é o investimento, gasto do governo, exportações autônomas e aqui nós temos as importações. Então aqui para mudar um pouco a forma de fazer o cálculo, eu mantive agora o 0,8y e subtraí por menos 0,2y. Então eu fiz separadamente ao invés de fazer aquela subtração direta, mas dá na mesma, né? E aqui, cuidado, né? Para ser sempre menos 0,2y, ou seja, não vamos colocar o mais 0,2 aqui. Aí mais 750, que é o gastos autônomos, que é simplesmente a soma deles aqui, tá? É bom fazer separadamente. Bom, então aqui o que eu tenho? Eu tenho 0,8y menos 0,2 menos 0,2, e vai estar 0,4y positivo, joga para o lado de cá. Nós temos y menos 0,4y, e eu vou fazer de novo y em evidência. Então, e aqui eu tenho meus gastos autônomos. E aqui eu tenho a renda de equilíbrio, que vai ser igual a 750 dividido por 1 menos 0,4, né? Normalmente nós fazemos separadamente, né? Nós pegamos 1 sobre 1 menos 0,4, que está multiplicando 750, né? Mas você sabe bem, obviamente, que é só 750 dividido por aqui. Mas eu normalmente, quando faço a construção, eu prefiro fazer a divisão, porque assim eu consigo encontrar o meu multiplicador de forma separada e aqui eu tenho todos os gastos autônomos. Tá? Então, esses são os meus gastos autônomos e isso aqui tudo é meu multiplicador. Então, eventualmente, em algumas questões vai ser pedido para vocês darem separado não só a renda, mas qual que é o multiplicador e qual que é o gasto autônomo. Então, aqui seria 1 sobre 0,6 e o gasto autônomo já está dado, certo? Então, é importante fazer essa separação. E outra observação, quando falamos só no termo gastos autônomos, aqui são todos os gastos que independem da renda. Então, nem é só consumo, nem é só gasto do governo. Também são as exportações e o investimento. Ok? Agora vamos partir de uma situação inicial em que nós temos tanto a inclusão do investimento, do gasto do governo, das importações, exportações e dos tributos, chegando lá no início do consumo e vamos fazer etapa por etapa. Vamos fazer então agora a inclusão daquela reta de 45 graus. Então nós temos aproximadamente 45 graus, mas vamos definir então como de fato 45 graus. E nós temos um consumo autônomo inicial. E aqui, como não temos nem tributação, nem propensão marginal a importar, nós temos uma maior inclinação na nossa demanda agregada. Então, essa vai ser a demanda agregada inicial e esse vai ser minha renda de equilíbrio. E aqui nós temos o patamar inicial da minha poupança. A minha poupança, uma economia com apenas consumo, ela inicia com menos consumo autônomo e ela vai ter na renda de equilíbrio uma poupança igual a zero, certo? Então, aqui é zero, certo? Então, a poupança de equilíbrio é igual a zero. Agora, vamos adicionar o investimento. Vamos agora introduzir o investimento. Então, eu tenho consumo mais o investimento autônomo. E, como ainda continua não havendo tributação, agora eu parto num patamar, então, maior de renda e eu mantenho relativamente a mesma inclinação da demanda agregada. Portanto, agora eu tenho um nível maior de renda. E vamos esticar. Então, a nova renda de equilíbrio será num patamar mais elevado por causa da introdução do investimento. E agora a poupança será num patamar positivo. E a poupança, ela terá qual patamar então? Ela terá o mesmo patamar do investimento autônomo inicial. Nós vimos o motivo disso, né? Então aqui nós temos a poupança e aqui nós temos a renda,
Então, quanto maior a renda, maior a poupança. Então, a poupança agora terá essa inclinação, que agora será mais alta, decorrente da introdução do investimento na economia. Agora, o que acontece? Eu tenho também um maior gasto autônomo decorrente da introdução do gasto do governo. Então, eu vou ter um ponto de partida aqui superior por causa do gasto do governo, mas eu já vou somar também um outro patamar decorrente da introdução das exportações, porque a dinâmica aqui é bastante semelhante, né? Então, eu tenho um gasto do governo a mais, e aqui eu tenho, além do, então, o que eu tenho tudo? Eu tenho o consumo autônomo, eu tenho o investimento autônomo, o gasto do governo e, por fim, as exportações. Só que agora eu tenho uma propensão marginal a consumir, embora tenha se mantido a mesma, o meu multiplicador ele foi bem reduzido, porque eu tenho a introdução dos tributos e a propensão marginal a consumir. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, diferentemente do exercício, eu vou falar aqui porque fica mais fácil fazer graficamente, que a minha renda ela tem aumentado, ainda com a introdução das exportações e do gasto do governo, só que a inclinação ela é mais baixa. Então, mas mesmo com uma inclinação mais baixa, aqui na minha equação, dá para ver que a inclinação é mais baixa, porque depois ela vai converter, mas no ponto de equilíbrio, por acaso, não é necessário, nós vimos no exemplo numérico que a introdução do setor externo, na verdade, reduziu a renda, mas nesse novo exemplo aqui gráfico, nós fizemos uma dinâmica em que a nova renda de equilíbrio é mais alta. Tá? Então, o que é mais importante para compreender graficamente é que, conforme eu introduzo o gasto do governo e as exportações, eu aumento o patamar de saída. Mas como eu também tenho que descontar a renda disponível através do tributo e também a questão da propensão marginal a importar, a inclinação diminui, ou seja, o efeito multiplicador diminui. No caso aqui do exemplo gráfico, prevaleceu o aumento dos gastos autônomos. Agora, é importante, em termos de poupança, que a poupança será igual ao mesmo que foi com a introdução do investimento. A diferença é que agora ela se dá no patamar superior de renda. Então, se o efeito fosse, que nem a gente observou, uma menor, então aqui será a nossa nova poupança. Então, vou botar de linha, poupança duas linhas. Se eu tivesse, após a introdução do gasto do governo nas exportações, como no exemplo numérico, um menor nível de renda, a minha inclinação da poupança seria essa aqui. Tá? Então, partiria daqui e chegaria neste ponto de equilíbrio. O que é relevante é, a poupança ela sempre será equivalente ao nível de investimento. O que depois, depender do nível de renda, vai ser feito o ajuste, mas o determinante é o nível de investimento. Ok? Como referência bibliográfica para essa aula, utilizamos mais uma vez o capítulo 4 do Manual da USP, né, que é organizado pelos professores Lopes Vasconcelos, e também sempre tem aquele suporte do conteúdo que nós vimos sobre a teoria keynesiana. Com isso, concluímos o modelo keynesiano simples. Agora podemos passar para o nosso modelo ISLM. Então, mostraremos as principais diferenças da IS, que mostra a relação entre investimento e poupança, com o modelo keynesiano simples, quais as suas modificações. Iremos ver os determinantes da inclinação da curva IS. Posteriormente, falaremos sobre a curva LM, que mostra o equilíbrio no mercado monetário, e a relação entre as duas curvas. Até lá!